Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no terminal Recanto do Bosque, onde será pregado o Evangelho. Amém? A paz seja com todos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Alimentação e refeição. A palavra do Senhor é como uma espada aguda de 2 gumes e penetra entre juntas e medulas, faz divisão entre boas intenções e maus pensamentos do coração do homem. Esta é a palavra de Deus. Ela faz separação entre as boas intenções. Deus, justamente, Ele não veio unir e trazer espada. Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas sim espada. E agora ambos estarão uns contra os outros, pai contra filho, nora contra sogra, e assim os inimigos serão os da própria casa, disse Jesus. Amado, desde quando Jesus pisou na terra, começou uma guerra espiritual. Essa é a guerra. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades malignas. Essa é a nossa guerra. Por isso, pai contra filho, nora contra sogra,
só podem se um serve a Deus e o outro não. A luz e as trevas é uma luta, porém a palavra de Deus ela penetra e ela faz separação. Eu quero ler a mensagem na carta aos Coríntios. Está escrito, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não como já, porque ainda vocês não podiam, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo ainda entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresces e conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus, Ele deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Havia dissensão, sempre houve dissensão, divisão, contenda. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, como também hoje. Uns dizem, eu sou do padre fulano, outros dizem do pastor ciclano, outros dizem do terreiro fulano e ciclano, mas Jesus não está dividido. Jesus não veio trazer divisão. Então, Paulo estava falando de meninos espirituais. Você sabia que existem meninos espirituais? Sim. Negligentes, negligenciam a palavra de Deus, negligenciam que há uma eternidade e há uma prestação de conta diante de Deus. São como meninos que querem somente aproveitar, somente divertir, sem ter responsabilidades. Só que a responsabilidade ela vai vir quando sair do corpo, quando partir para a eternidade. A responsabilidade ela vai ter que ser encarada, porém vai ser tarde demais para se arrepender, vai ser tarde demais para se converter. Não seja um menino espiritual. Muitos sabem da existência do Deus poderoso e até crê. O porém não se conformam com as palavras de Deus e as não praticam, não vivem uma vida de fidelidade a Deus. Somente tomam o nome de Deus. Infelizmente nesse século muitos só tomam o nome de Deus em vão, só falam o nome de Deus, porém não fazem o que Ele manda. Jesus ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então muitos estão dizendo Senhor pelas esquinas, estão dizendo Senhor pelos templos, estão dizendo o nome de Deus em todos os lugares, porém não estão fazendo a vontade do Pai. Ou seja, uma fé que não pode salvar, uma fé sem obras, uma fé sem ação, é uma fé de fariseu, uma fé falsa, é uma fé que não tem poder para salvar, é uma fé sem obras, sem fidelidade. Ninguém pode ver a Deus. Por isso Paulo estava dizendo que existia uma meninice. Sim, homens religiosos,
mulheres, crentes na pessoa de Cristo, mas e que ainda vivem como meninos. Meninos vivem dependentes. Até quando você vai viver debaixo de uma dependência em algo que não pode salvar, em uma superstição que não pode te livrar de mal algum? As pessoas, elas estão vivendo como meninos, se apegam em objetos, amuletos supersticiosos, como se eles pudessem salvar, como se eles pudessem te livrar, como se eles pudessem te proteger de alguma coisa. Não seja menino na fé, seja maduro diante de Deus, para enfrentar diante do Senhor aquilo que há de vir. Você tem que estar maduro diante de Deus. Assuma as suas responsabilidades diante de Deus. Saiba que diante do Senhor você vai estar ali ciente para prestar conta diante de Deus. Por isso, seja maduro, se aperfeiçoe diante do Senhor. E enquanto ainda há tempo, endireite o que está tortuoso, se arrependa dos seus pecados, porque o machado, ele está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto, ela será cortada pela raiz e vai ser lançada no fogo. Árvores somos nós. Frutos temos que produzir de arrependimento para Deus, frutos dignos de arrependimento. Meninos são aqueles que conhecem a Deus, mas não tomam posse de suas responsabilidades. Meninos são atrás de tomar posse de bênçãos, através de palavras agradáveis, palavras sutis. Eu não digo palavras proféticas, na verdade são apenas palavras motivadoras. Meninos, tomam posse de tudo que é de acordo com o seu coração, mas o não de Deus, o não do Pai, o não daquele que é o Todo-Poderoso, as pessoas, elas não aceitam o não de Deus. Meninos na fé sempre estão atrás do sim e da aprovação, sempre buscando, de acordo com o seu próprio eu, o Evangelho. O centro tem que ser Cristo. O egocentrismo tirou Jesus do trono da glória, do centro. É o Evangelho que nós estamos vivendo nesses tempos atuais. É o Evangelho do egocentrismo. Você sempre está no centro. Percebe que as canções são para você? Percebe que as canções, elas falam mais de você do que de Deus? Percebe que as pregações, elas são só para você? Elas não falam nada sobre o reino de Deus? Percebe que as pessoas, elas estão entrando nos templos evangélicos, religiosos, de modo geral, católicos, em busca daquilo de acordo com o seu ego, o seu coração. Evangelho egocêntrico, evangelho sem Cristo, evangelho cujo homem, ele tem um Deus na sua barriga, cujo qual só pensa nas coisas desta vida. Esse é o problema da religião. Ela faz homens se tornarem meninos, fazem pessoas velhas se tornarem meninos, dependentes sempre de algum amuleto. E nisso surgiu o comércio religioso, o comércio da fé. Quanto mais as pessoas são infantilizadas espiritualmente, o comércio religioso, ele cresce cada vez mais. Absurdos e mais absurdos estão sendo vendidos. Não é só promessa que está sendo vendida em cima dos altares, não é só envelopes que estão sendo passados e pessoas sendo atraídas através de promessas, crucifixos, terços, águas ungidas. Esse falso evangelho segundo o diabo, está minimizando o evangelho de Cristo, infantilizando a fé de muitas pessoas. Volta para a Bíblia, volta para o verdadeiro evangelho. Começa a casa do alicerce, aprenda de novo. Aprendei de mim, disse Jesus, porque eu sou manso e humilde, e então encontrareis para vós repouso e descanso. Volta ao começo. Não é retroceder, mas é levantar a casa de forma correta e certa. A casa sobre a areia, ela vai cair, ela vai ser destruída. A casa levantada sobre areias, ela vai ser destruída.
O diabo está soprando contra a tua casa. A casa espiritual é a tua fé. E ela vai ser destruída por não estar firmada na palavra. A rocha eterna é a palavra, é Cristo. Por isso aquele que ouve a palavra de Cristo e as pratica são comparados como o homem que construiu uma casa sobre a rocha e não caiu quando o vento assopra, porque estava firmada sobre rocha e alicerce. A palavra do Senhor é a verdadeira rocha e alicerce. E escudo é para aqueles que confiam no Senhor. Rocha eterna. A rocha, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Era o próprio Cristo. Os edificadores rejeitaram, mas porém, Jesus Cristo não depende da aceitação do homem. O porém é, quando Cristo sendo rejeitado, ele se torna rocha, pedra de tropeço. Quando Cristo é rejeitado, ele se torna pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Deus não está atrás de aceitação, o Evangelho não é aceitação. Porém, quando rejeitado, Deus se torna uma pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. Você acha que o mundo, em suas tragédias, em suas destruições, acontece por causa de quê? Porque Deus é um carrasco, Deus é um Deus irado demais. Nada mais é porque as pessoas estão rejeitando aquele que é o que era, ou seja, nunca foi criado, nunca houve um princípio de vida, criou tudo, por ninguém foi criado, não tem começo, não tem fim, era, sempre foi, sempre será. E as pessoas estão rejeitando, estão tropeçando, e tropeços e mais tropeços, as pessoas estão vivendo, tropeçando na palavra de Deus, vivendo como se Deus fosse um menino. E como sendo Deus um menino, ele vai simplesmente negligenciar a sua infantilidade espiritual. Ou seja, menino na fé. Paulo fala assim: seja adultos no entendimento. Adultos no entendimento. Meninos na malícia. Na malícia o homem tem que ser menino. Ou seja, sem maldade. Mas no entendimento, nós precisamos ser amadurecidos e adultos diante do Senhor. Percebe que o valor está sendo invertido. As pessoas estão se tornando adultos na malícia, pervertidos. Meninos na fé, ou seja, sem responsabilidades, sem querer enfrentar suas responsabilidades. Ou seja, não querem entender que o inferno é real e que não é uma doutrina, não é uma invenção, trata-se de uma realidade. Ou seja, estão tão infantilizados que querem colocar um lugar real, uma história, uma coisa tão séria, como se fosse uma história de quadrinhos. As pessoas estão tratando a realidade da eternidade como se fosse uma história de quadrinhos, como se fosse um livro de conto de fábulas, de tão minimizadas e tão infantilizadas que estão, que não querem responsabilidade, não querem enfrentar a realidade, querem simplesmente viver o mundo de fábulas, estão vivendo como se Deus ele fosse um Deus negligente. Só que negligente Deus não é. A Bíblia fala que Deus, ele é justo juiz. Sim, Deus é o justo juiz. O Deus de amor, ele é justo juiz. O Deus de misericórdia, ele é justo juiz. Justiça e juízo é a base do seu trono. Não pensa que Deus é só amor. Ah, Deus é só amor. Deus não lança ninguém no inferno. Esse pensamento infantil te levará à condenação eterna. Esse pensamento infantilizado te levará ao profundo do abismo do inferno. Jesus fala assim: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Jesus ele faz esse questionamento e confronto. Vocês têm porventura alguma estratégia para escapar do inferno? Como vocês pensam que escaparão do inferno? Será que vão comover o coração de Deus
Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei multidões, eu ajudei o próximo, fiz maravilhas, curei teu nome, expulsei demônios, porém ele dirá: aparta-te de mim, vocês que praticam a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo, os demônios. Aqui a Bíblia fala assim: vocês ainda são carnais, porque havendo entre vocês inveja e contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Nós trazemos uma mensagem que Paulo pregou para Coríntios, uma igreja, para pessoas que confessam a Cristo como sendo filhos de Deus e como também se colocando como membros da igreja de Cristo. E vemos a infantilidade mental e espiritual das pessoas com seu raciocínio pequeno, infantil diante de Deus, tratando Deus de uma forma infantil. Até mesmo canções, querem sentar no colo de Deus, não sabem quem é Deus. Até mesmo canções, querem brincar com Deus. Canções, louvores egocêntricos que colocam Deus como uma criança. Só que Deus, meu irmão, não foi visto por olho nenhum. Moisés quis ver Deus e não pôde, a não ser pelas costas, e quase caiu fulminado, morto. Mas hoje nós vivemos uma geração de evangélicos infantilizados que quer sentar no colo de Deus, sendo adúlteros, sendo imorais mentais, sendo maliciosos mentais, sendo mentirosos, ou seja, reprovado diante de Deus. Mas quero sentar no colo de Deus, quero dançar com Deus. É uma geração infantil que não sabe quem é Deus, não sabe com quem estão brincando, não sabe com quem estão lidando, não sabe o quão santo é Deus e quão poderoso é Deus. Uma geração carnal, uma geração imoral, que não quer saber de nada com Deus, porém Deus e você haverá um momento de silêncio da sua parte, que você vai olhar para aqueles olhos com chama de fogo, e ele com o livro aberto, e o seu nome não vai ser achado naquele livro, ele vai lançar no lago de fogo e enxofre. Esses infantis que ficam dizendo que Jesus é Deus, que Jesus é travesti, esses carnais, esses homens maus, perversos, que ficam infantilizando a fé, que ficam tratando a fé como se fosse um gibi, como se fosse um livro de quadrinhos. Deus, ele vai te tratar da forma que você merece. Aquilo que ele plantar na carne, ele vai colher. Aquilo que ele semear no espírito, ele vai colher. Deus vai te dar a colheita vai vir, você vai colher justo, de acordo com o que você plantou. Hoje nós vivemos um mundo carnal, um mundo zombador, um mundo que escarnece, um mundo que trata Deus de uma forma qualquer, cujo qual a sua palavra está sendo banalizada por causa da conduta de falsos cristãos. Só que Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, Deus, ele é o mesmo hoje, Deus, ele é o mesmo sempre e eternamente. Só que as pessoas estão mudando, esperando da parte de Deus uma mudança. As pessoas estão mudando, mas porém Deus permanece para sempre. As pessoas estão se corrompendo, mas Deus, ele permanece para sempre. As pessoas estão deixando a fidelidade, mas Deus, ele permanece sendo fiel. E Jesus foi fiel até a morte de cruz. E qual que é o limite da tua fidelidade diante de Cristo? Qual que é a forma que você demonstra sua fidelidade a Deus? Tão infantilizado está a fé, tão infantilizado está, banalizado a crença que as pessoas demonstram diante de Deus, que elas querem agradar a Deus com dinheiro. Você está pensando que Deus é mamão, você está pensando que Deus é mais um gingolô da fé, está pensando que Deus é um cafetão da fé, estão pensando que Deus é o quê? Quer agradar a Deus com dinheiro, é fé com dinheiro, quer dar para Deus aquilo que vem do teu bolso, e porém Deus, ele pede corpo, alma e espírito em santificação. A oferta para Deus agradável é um coração quebrantado e contrito, a qual Deus não rejeita. Essa religião evangélica está infantilizando a fé, juntamente com as suas outras irmãs, as outras religiões, as suas filhas, estão infantilizando a fé, estão tratando Deus como se fosse o gênio da lâmpada mágica, estão tratando Deus como se fosse o Papai Noel. Tome cuidado,
o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13. Os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cuidado, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho não está resplandecendo no entendimento de muitas pessoas. Muitas pessoas não estão tendo um norte, uma luz do Evangelho. E estão relativizando, e estão infantilizando. Esse era o problema da igreja de Corinto. Esse era o problema da igreja de Corinto. Esse é o problema da igreja atual. Esse é o problema dos que dizem ser cristãos. Acredito que uma boa parte confessa Cristo, diz que crê na pessoa de Cristo. Talvez não a maior parte tenha compromisso com a pessoa de Cristo, mas pelo menos a maioria da parte vão dizer que realmente crê em Cristo. De que maneira vão crer em Jesus Cristo, eu não sei. Porém, a Bíblia vai dizer que Ele é o Salvador, a Bíblia vai dizer que Ele é o mediador, a Bíblia vai dizer que Ele é o Criador, a Bíblia vai dizer que Ele é o próprio Deus. Porém, quem é Jesus para você? Eis a questão. Segundo algumas linhagens espíritas, Jesus é um médium. Segundo outras linhagens espíritas, Jesus é um espírito evoluído. Segundo o catolicismo, Ele é o filho da Maria. Segundo é tratado dentro da igreja evangélica, gênio da lâmpada mágica, Papai Noel. Segundo cada religião, Jesus representa uma coisa. O islamismo fala que Ele é um profeta e menor que Maomé. Mas quem é Jesus para você? Eis a questão. Na prática, como você trata Ele? Como seu Senhor? Ou como apenas uma pessoa poderosa e importante, mas sem fidelidade a Ele? Eis a questão, amado. Porque Jesus, Ele se manifesta sendo justo juiz. Cuidado! Ele será o teu juiz após a tua morte. E você prestará conta e dará conta da tua vida diante dele. Sim, Ele é Criador. O Criador requer de nós uma santidade absoluta, total. Não significa que não vai haver falhas no decorrer da caminhada, mas significa que Ele diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E você está perseverando no quê? Em que consiste a perseverança em que você está trilhando agora? A Bíblia fala, meu irmão, que tudo que se deve guardar, guarda para Deus o teu coração, porque dele procede as entradas e saída da vida, do coração procede os frutos, do coração procede os adultérios, do coração procede os roubos, do coração procede as mentiras, do coração procede as bebedeiras, do coração procede as imoralidades, as feitiçarias, todo mal que o homem pratica, e todo bem procede e vem de dentro do próprio coração. Por isso Jesus fala, guarda o teu coração, porque ele é entrada e saída da vida. Você tem guardado seu coração para Deus? A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se você quer saber se você tem guardado realmente o teu coração para Deus, examina o que sai da tua boca e você vai saber a quem você está servindo. Não se colhe frutos bons em árvores más. Você é uma árvore má ou você é uma árvore boa diante de Deus? Ou você está produzindo frutos dignos de arrependimento, coisas que realmente glorificam a Deus, ou você está produzindo coisas que desonram a Deus? Isso mostra que você é uma árvore má quando você é imoral, quando você é beberrão, quando você é mentiroso. Isso mostra que você é uma árvore má. Quando você é malicioso, quando você é homossexual, quando você é mentiroso e avarento, mostra que você é uma árvore má. Não produz esses frutos diante de Deus. Eles te trarão uma colheita terrível chamada perdição, chamada frutos espinhosos, aonde você vai colher na eternidade.
O lago de fogo e enxofre será a segunda morte. Segundo a Bíblia, a fumaça do seu tormento vai subir para todo sempre. Mas eis a questão: quem você escolhe hoje? Entre a vida e a morte você tem que escolher ou Jesus ou o mundo. Dois destinos há: ou é céu ou é inferno. Você tem que escolher urgentemente para onde está caminhando a tua alma. Até quando vão viver de uma forma negligente, infantilizando a fé, se comportando como infantis espirituais diante de Deus? Até quando viverão como infantis espirituais diante do Senhor? Ele vai julgar. Ainda que você viveu como um ser, se tratando como um ser inocente, como um ser que não tem nenhum tipo de compromisso com Deus, não anula a justiça de Deus. A Bíblia vai falar assim, que naquele tempo alguns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, ou seja, estão jogando agora a responsabilidade para quem eles seguem. Sim, alguns estão jogando a responsabilidade para a sua religião, com o pretexto de que estão buscando a Deus. Todos que dizem ter uma religião estão acreditando que estão buscando salvação. Buscar religião não significa buscar salvação. Buscar religião não significa se aproximar de Deus. Senão Jesus seria o primeiro a inaugurar uma religião e a te dar uma religião. E ele não foi o primeiro a seguir a religião, não foi o primeiro a deixar a religião, mas foi o primeiro a confrontar a religião. Sim, foi confrontado. Hoje é confrontado pela própria Bíblia, mas as pessoas, elas preferem confrontar a Bíblia do que confrontar a mentira da sua religião que está te levando para o inferno. Assim tratavam: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro eu sou de Cristo. Ou seja, a explicação das pessoas, o porquê que elas adoram uma imagem de escultura, está aí. Elas seguem a Igreja Católica. A explicação das pessoas, o porquê que elas fazem tal coisa contrária à vontade de Deus, está aí: sua religião. Espiritismo te levará ao inferno, catolicismo te levará ao inferno, todas as religiões. Deus não é o centro. Embora que Deus é citado, Deus é falado, mas ele não é praticado, ele não é vivido na prática. Por isso crê na palavra, leia a Bíblia. Jornal é bom, né? Futebol é maravilhoso, e palavra de Deus ninguém quer. Ouvir forró é maravilhoso, até dança, passa 2 horas se for possível. Mas para a palavra de Deus tem que tapar os ouvidos, porque se ouvir vai ter que praticar. Essa é a responsabilidade dos meninos, que muitos não querem viver como infantis espirituais. Não querem ouvir porque acham que se não ouvir não vai poder ser julgado diante de Deus. Não querem ouvir porque acham que se não ouvir, Deus vai te tratar como inocente. Não vai te tratar como inocente, vai te tratar como negligente. Deus não vai tratar essa geração que vira as costas para Ele como inocentes, mas sim como negligentes, ignorantes, espirituais, que não querem compromisso com o reino de Deus. Porque a palavra está sendo pregada, sim, a leitura do Evangelho salva, mas as pessoas estão rejeitando. Alertando, Deus está de todas as formas possíveis e impossíveis. O mundo está virando as costas, e Deus vai tratar como inocente. A Bíblia fala que não vai, o que há de vir virá. A Bíblia fala que Deus não trata o culpado como inocente, e o inocente vai ser tratado como um culpado. Mas a Bíblia diz que de maneira que cada um terá que diante de Deus prestar conta. Você está preparado para isso? Tem se preparado para prestar conta com Deus? E se você descer ao pó agora, sepultura, como que vai ficar diante de Deus? Vai ter que prestar conta, mas o que você vai ouvir da boca de Deus? Eis a questão: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, vinde a mim, vós que assim praticam a minha palavra. O que você vai ouvir da boca de Deus? Eis a questão: quem você serve é aquele a quem você tem guardado a tua alma. Naquele dia, o teu crucifixo não vai te livrar do fogo do inferno, o teu guia não vai te livrar do fogo do inferno, o teu guia
está te guiando para o inferno. O teu guia deve ser Jesus. Se não é Jesus o teu guia, você está sendo guiado para o inferno. Se a cruz de Cristo não for suficiente na tua vida, o crucifixo está te levando para o inferno. É isso que os meninos espirituais eles cultivam. Eles acham que levar o objeto consigo, eles estão protegidos. Ah, meu Exu me protege nada. O dia que você descer ao pó, ele é o primeiro a te abandonar. E quando a alma sai do corpo, ele é o primeiro a levar a tua alma para o inferno. Sim, Exus são espíritos enganadores, a qual a Bíblia falou que haveriam sim espíritos enganadores. Espíritos enganadores estão se passando por bons samaritanos, por anjos de luz, por espíritos bons. Só que Jesus falou que o diabo também se transfigura em ministro da justiça e anjo de luz para enganar, e tem enganado a você. A tua religião está te levando para o inferno, a tua religião está te enganando e você está acreditando por não ler a Bíblia. O que custa ler a Bíblia? A Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. A verdade liberta. Por isso o diabo enche a cabeça das pessoas com outros pensamentos, e elas não se conformam com a palavra de Deus, e não têm o desejo em conhecer a verdade, porque a verdade liberta. É por isso que você não tem o desejo de conhecer a verdade. A verdade é a palavra, e ela liberta. Me libertou, me arrancou dos meus pés um charco de lodo, me livrou do profundo lamaçal do pecado. A verdade ela liberta. Só basta você querer conhecer ela vai te libertar. O problema de muitos é que estão com a mente fechada para não conhecer a verdade, e estão vivendo reféns do engano, estão vivendo uma bolha espiritual, aprisionados pelo engano, aprisionados em igualdades, atraídos por palavras agradáveis, por palavras bonitas, e outras palavras, mensagens que nada mais são letras de autoajuda, para encher linguiça, para encher cabeças vazias, corações vazios sem Deus. E assim as pessoas estão confiantes, dizendo: tem uma religião e pertence a tal denominação, como se isso tivesse trazendo uma garantia de salvação. Cuidado, meu irmão. Que salvação barata é essa? A salvação não custou barato. Muito caro custou a salvação. Foi morte de cruz, foi preço de sangue, um sacrifício perfeito, para hoje as pessoas colocarem uma confiança em tradições e amuletos, se apegam em amuletos que não podem salvar, não podem livrar, não podem abençoar, mas muito pelo contrário, tem amaldiçoado muitos lares, muitas vidas, muitos lugares estão vivendo debaixo de maldição. O Evangelho anátema. O próprio Paulo, quando escreve uma das cartas em orientação aos que querem servir a Cristo, ele diz: se alguém pregar e pôr um outro fundamento a qual não é Cristo, seja considerado anátema, ou seja, seja considerado maldito. O anátema é o maldito evangelho falso. O evangelho falso é o anátema, é o maldito que coloca as pessoas numa situação de prisão, não conseguem viver a verdade, mas vivem condicionados ao engano, à mentira, e sendo seduzidos ao inferno por vãs sutilezas. Sim, falar de Deus, o diabo falou diante de Jesus: transforma essas pedras em pães, dá ordem aos seus anjos para que se joguem de cima desse monte, dá ordem aos seus anjos e ele te livrará. O diabo usou a palavra de Deus, falou de Deus, tentando a Jesus, e você está sendo tentado e está sendo persuadido ao engano quando você não lê o Evangelho e dá ouvidos a qualquer doutrina. Filhinhos, não dê ouvidos a qualquer espírito, mas provai os espíritos. Uma das cartas escritas também, segundo a Igreja de Cristo, não podemos dar ouvidos a todo espírito, temos que provar os espíritos.
a Maria, ela apareceu e ela deixou a mensagem. Ela falou que é assim que tem que fazer. Prova os espíritos para você ver se é a Maria da Bíblia ou se é um espírito enganador. Mas aqui fizeram a carta psicografada. Alguém se comunicou e falou isso e aquilo. São espíritos enganadores. Se você examinar a Bíblia, se você comparar o que está escrito, se você testificar a verdade com o que está sendo falado, você vai desmascarar a mentira. Jesus falou: não deis ouvidos a todo espírito, provem os espíritos. Filhinhos, nem todo espírito é de Deus, mas provai os espíritos. Nem todo espírito que fala de Deus é enviado por Deus. Senão, assim, a própria serpente, aquele espírito enganador que seduziu Eva, teria sim sido reconciliada pelo engano que cometeu. Deus o perdoou nos anos antigos, mas antes o subverteu à ruína, a juízo, reservando para a condenação aqueles que se rebelaram, aqueles cujo qual tiveram relações com as mulheres. Sim, a Bíblia fala em Gênesis, nasceu gigantes, para você ver a imoralidade que se cometiam naquele tempo. Esse foi um dos motivos de Deus ter destruído a terra com o dilúvio. Um dos motivos de Deus ter destruído a terra foi a imoralidade que estava tão grande, e até hoje permanece. Começou tudo de novo. Por quê? Porque se multiplicava a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e se esfriou diante do Senhor. A iniquidade vai aumentando a cada século que se passa. Os corações vão se endurecendo diante de Deus a cada dia que se passa. E a cada dia que passa, o fim chegando e o seu tempo se esgotando. A cada dia, o seu tempo se esgotando. Mais uma oportunidade perdida, menos um dia em que você desprezou para se arrepender dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. É isso que nós devemos fazer todos os dias: se arrepender dos pecados, endireitar os caminhos diante do Senhor. Prepare o caminho para o Senhor. O caminho está preparado para o Senhor. O caminho está preparado diante do Senhor para prestar conta com Ele, porque Ele vai prestar conta, vai pedir conta de tudo, quer seja bom, quer seja mal. Nós teremos que diante do Senhor prestar conta de tudo. Se prepara, cidade de Goiânia. Deus é o justo juiz. O Deus de amor é hoje e agora. Deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Qual que é o nome disso? Amor e misericórdia. Sim, porque o Senhor é misericordioso. É por isso que você está de pé. É por causa da misericórdia e do amor de Deus. É por isso que você não foi consumido vivo de tantos pecados gravíssimos cometidos, porque a misericórdia de Deus é grande. Mas não se iluda que Deus é somente amor, porque você adulterou e nada aconteceu, porque você pecou contra Deus e nada aconteceu, porque você fez isso e aquilo e nada aconteceu. Isso não anula a justiça de Deus, não anula o que tem em você diante de Deus para prestar conta ou receber. O amor de Deus não anula a sua justiça, não anula o seu juízo, não faz o seu nome ser riscado da condenação ou do juízo final. Não, a Bíblia fala: teme a Deus, Ele lança o corpo e a alma no inferno. Teme ao Senhor, teme a Deus, teme ao Senhor e dá-lhe glória. O princípio do temor, da sabedoria, é o temor a Deus. Temor a Deus é um princípio de um homem sábio, de uma pessoa sábia. A pessoa tola, ela despreza, porque ela acha que não vai haver um juízo. A pessoa tola, ela finge-se inocente, acreditando que Deus não está vendo, acreditando que Deus te tratará como inocente. O sábio, ele ouve
ele pratica, ele agrega, ele absorve, mas o tolo rejeita, despreza, finge que não é com ele, não é para mim. Esse é o problema da igreja evangélica, da igreja cristã, religiosa. A igreja religiosa, o problema dela é esse. Religiosa em todas as religiões, católicas e todas as mais, é esse. De acreditar que Deus não lançará no inferno, de rejeitar suas palavras e achar que vai sair ileso, e achar que Deus não vai trazer um justo juízo, de ser negligentes e acreditar que Deus te vai tratar como um filho amado. Esse é o problema. A ignorância, a negligência, a infantilidade espiritual, vivendo como homens e mulheres infantis diante do Senhor. Infantilizados por quê? Porque acham que é como se fosse Deus um cobrador de pedágios, que você paga e você passa com livre acesso, que você dá dinheiro e você ajuda e faz mil maravilhas e pronto, seus pecados estão apagados. Cuidado, você está rejeitando o sacrifício de Cristo, você está anulando o sacrifício que Jesus fez, quando você pensa que suas boas obras e tudo quanto mais você faz com que Deus se esqueça do pecado que você praticou. Esse é o problema dos infantis, religiosos, espirituais, porque acreditam que Deus, ele simplesmente é tratado dessa forma. Não, Jesus morreu numa cruz, pagou o preço, morreu para salvar, perdoar, libertar, sim, não somente salvar, mas te reconciliar com o Pai, te transformar. O ministério da reconciliação veio através de Cristo. Reconciliar-se com Deus é uma das coisas que Jesus veio fazer para nos salvar. Sem reconciliação com Deus não tem como caminhar com Deus, nem tampouco alcançar a salvação. Um dos indícios que você é reconciliado com Deus é quando você obedece. E um dos indícios quando você não é reconciliado com Deus é quando você não obedece. Pode ouvir 2 horas, 3 horas, se não obedecer, meu irmão, você não é reconciliado com Deus. Pode ter religião 50 anos, a sua vida inteira, desde o momento que nasceu até a hora que morrer, se não obedece o Evangelho de Cristo, não reconciliou-se com Deus, está caminhando para o inferno, está vivendo como filho da ira, como filho da perdição, negligenciando e rejeitando a salvação. Nós não caminhamos por vista, mas por fé. Nos olhos da fé é a palavra. Não caminhamos pelas promessas. É que eu vou receber isso e aquilo e por isso eu busco a Deus. Não. Esse não é os olhos da fé. A verdadeira fé, esse não é o centro que te move. Mas os olhos da fé é a palavra. A palavra do Senhor é o suficiente para nos certificar de que nossa salvação, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e não somente ser ouvinte, mas ser praticante de toda a palavra. Você crê na palavra? Pratica também. A que ponto que é a sua fé? Até o ponto de ouvir e praticar? Ou somente ouvir e nada mais do que isso? A própria Bíblia nos garante que quem ouve e não pratica é como o homem que construiu casa sobre a areia, ou seja, é tolo. Quem construiu uma casa sobre a areia é tolo. O vento vai soprar e vai cair na primeira oportunidade. Esses são os que ouvem a palavra de Deus e não praticam. O diabo está rugindo como leão, buscando quem possa tragar, e os ventos estão soprando, os pecados e tentações prestes a destruir essa casa de uma pessoa, de uma fé construída sobre a areia, de ouvir e não praticar. Até que ponto é a tua fé? Ouve e pratica? Essa é a fé perfeita diante do Senhor. Tiago 1:22, não sejam vocês somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Toda. Olha que o problema da igreja de Coríntios. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo.
Aí Paulo fala assim: quem é Paulo, quem é Paulo? Senão ministros pelos quais vocês creram. Paulo e Apolo, Cefas, eram líderes espirituais, cujas quais naquela geração muitos criam na palavra de Deus através deles. O Papa, os pastores, médiuns, pais de santos, são líderes hoje, pelo qual muitas pessoas estão crendo em Deus, da forma que eles pregam, não da forma que a Bíblia prega. Isso te transforma em um menino na fé, quando você está dependente deles para crer em Deus e não da palavra, quando você está dependente deles para executar o que a palavra fala, e não através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos convence, mas muitos estão buscando ser convencidos por homens. Se ele não te convencer que você tem que confessar os seus pecados, você não confessa. Se eles não falarem para você que você tem que orar, que você tem que fazer isso e aquilo, você não faz. Isso mostra o quão infantilizado está a fé, a qual você cultiva dentro do teu coração. Quando nós vivemos dessa forma, nós estamos mostrando para Deus que não estamos preparados para alcançar a vida eterna, nem a salvação por meio de Cristo, porque não estamos amadurecidos, não estamos prontos para sermos colhidos, e vamos ser colhidos. Se não estivermos maduros, vamos ser colhidos para serem lançados no fogo. Mas se você estiver maduro diante do Senhor, você vai ser colhido para ser o fruto diante de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, porém é Deus quem dá o crescimento. É Deus, é Ele quem dá o crescimento. É Deus, é Ele quem faz crescer. E se Deus não quiser que diante dele continue caminhando e dando fruto, Deus vai cortar pela raiz. Porque a árvore que produz fruto mau, espinhos não vão prevalecer, Deus vai cortar. Para continuar sendo tropeço, Deus, Ele vai cortar. Ora, o que planta e o que rega são um, porém cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Cada um de nós vamos receber galardão, recompensa, segundo o nosso trabalho diante de Deus. Nosso trabalho aqui na terra gera frutos, e esse fruto é colhido todo mês. Salário, compramos, vendemos, conquistamos e etc. Porém, há um salário a ser recebido na eternidade. O salário do pecado é a morte. O que você tem cultivado, você vai colher. O teu salário diante de Deus vai ser colhido, é Deus quem vai recompensar. O salário do pecado é a morte, o lago de fogo e enxofre. Porém, é Deus quem vai recompensar. O salário, a vida eterna é por meio de Cristo. Esse é o salário dos trabalhadores que trabalham para o reino de Deus, ou seja, cultivam frutos diante do Senhor, que honra a Deus. Vamos receber diante do Senhor, ou para condenação ou para salvação. Ele quem dará a recompensa. O que você tem buscado e o que você tem plantado vai colher. Tome cuidado, o plantio é livre, a colheita não. A colheita é justamente o que plantou e nada mais do que o que plantou. Plantou bem, toma cuidado, não vai colher mal e nem vai colher bem se plantou mal. Por isso, diante do Senhor, esteja ciente que você não é um menino que vai negligenciar, não dar ouvidos e vai ficar tudo bem, que vai fingir que está tudo bem, vivendo seus pecados e acreditando que o juízo não virá. Não seja negligente, amadureça diante de Deus, tenha ciência, vai haver um juízo, vai haver uma sentença. E o que você receberá diante de Deus? Há um padrão, é a palavra de Deus, há um caminho que estamos caminhando. Para onde levará esse caminho? Seja maduro, enfrenta a realidade. Há uma eternidade, essa é a realidade. Não seja menino de negligenciar a eternidade e dizer que o inferno é aqui na terra, sendo que na verdade é um lugar de tormento. Diante do Senhor, cada um receberá a sua recompensa. Por isso,
hoje, o dia que se chama hoje, ou seja, o dia da misericórdia de Deus, é o dia de se arrepender, é o dia de colocar em ordem, é o dia de tirar o tropeço, é o dia de endireitar os caminhos e aplanar para o Senhor, é o dia de se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Esse é o dia de dizer diante do Senhor: eis-me aqui, ou seja, faça a tua vontade, tanto nos céus como na terra. Que a vontade do Senhor seja feita na tua vida, tanto nos céus como na terra. Que a vontade do Senhor seja boa, perfeita, agradável em nossa vida, tanto nos céus como na terra, seja executado a vontade do Senhor, e que Ele cresça. Diante dele nós precisamos ser pequenos, porque Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia fala que os céus não podem conter a sua glória, e nem a terra pode repousar os seus pés. Por isso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas porém o vosso corpo é o templo morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16: não sabeis que vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porém, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não destrua o templo, o corpo. Pecado, prostituições, destrói a morada de Deus. O teu corpo, que era para ser morada de Deus, é destruído. As imoralidades e bebedeiras, sim, a destruição do templo de Deus, que é o corpo, é o próprio pecado. Homossexualismo, lesbianismo, bebedeiras, imoralidades, adultérios, roubos, orgulho, avareza, ganância, soberba. Essa destruição te custará muito caro, porque o corpo é morada de Deus. Não transforma ele em morada de demônios, fazendo do teu corpo morada de demônios. Você vai ser destruído. Caiu a grande Babilônia, vai cair, a sua queda virá. Mas constrói uma casa sobre a rocha, Cristo é a rocha. Constrói a tua casa diante de Deus, a tua casa espiritual, meu irmão. Sabendo que se este tabernáculo terreno, que é o corpo, se desfizer, nós temos junto de Deus um edifício edificado, não feito por mãos humanas, mas eterno junto de Deus. Este corpo, esse edifício, ele vai desfazer, vai ser destruído, vai ser consumido dentro do caixão, mas nós devemos ter a garantia de uma casa eterna junto de Deus. Para onde irá a tua alma? Para onde vem o teu socorro? Eis a questão, porque cada um de nós temos que estar ciente. Para onde está indo nossa alma? O Espírito de Deus, Ele testifica conosco. Ele testifica que nós somos de Deus. E isso nos traz o selo da redenção, a garantia que o Espírito Santo de Deus está realmente conosco, guiando nossos caminhos. Não seja negligente da fé. Lê a Bíblia todos os dias. Cultive uma fé verdadeira diante do Senhor. Não sejam somente ouvintes. Tu crês que é um só Deus, fazes bem. Os demônios também crescem e estremecem, mas tu é homem bom. Queres dizer que a fé sem obras ela pode alguma coisa? Não, a fé sem obras ela é morta. E uma fé morta não salva. Uma fé sem obediência não traz vida eterna. A salvação vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Deus venha dar graça a você, Deus venha abrir o seu entendimento, e que Deus venha despertar uma sede de entender e conhecer a palavra de Deus. A paz seja na vida dos que me ouvem. Deus te abençoe. A paz seja convosco. Senhor, e no momento
abençoa. Fiquem todos na paz. E é isso aí, irmão. Deus venha dar graça aos irmãos e força.